Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Essa última semana do mês de setembro encerra como foi esse trimestre, com temores pairando sobre o mercado financeiro. E aliás, não vai deixar saudades. Velhos temores, como a perspectiva de que Estados Unidos e Europa precisem manter os juros altos e por mais tempo, a dificuldade de crescimento da China, principalmente devido à sua crise imobiliária, e aqui no Brasil, os temores com a questão fiscal voltaram a assombrar o mercado. Esses temores só se dissiparam um pouco nos últimos 2 dias, mas mesmo assim não impediram aí que a Bolsa de Valores tivesse dificuldade em crescer. Aliás, também os nossos índices de renda fixa refletiram esse mercado mais tenso ao longo desse mês de setembro. A gente começa falando sobre a crise na China. Mais uma vez lá, a Evergrande, que é uma grande incorporadora imobiliária, deixou de pagar aí juros das dívidas de uma de suas subsidiárias, elevando aí os temores de que a crise imobiliária na China esteja longe de uma solução. Enquanto isso, nos Estados Unidos, seguem os temores de que os juros por lá precisem permanecer mais alto por mais tempo. E, aliás, se os juros nos Estados Unidos permanecerem num patamar mais alto, isso acaba fazendo com que o mundo inteiro precise ter juros mais altos. Isso só se dissipou aí a partir de quinta e sexta-feira, quando saíram os resultados do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos, que veio aí em linha com o esperado, alta de 2,1%, e também quando saiu a inflação de consumo por lá, medida pelo PCA, que é considerada a inflação que o FED usa para balizar a sua taxa básica de juros. Veio com alta de 0,2% no último mês e com uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 3,9%, em linha com aquilo que era esperado pelo mercado. Já a inflação ao consumidor na zona do euro, medida pelo CPI, ficou com uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 4,3%, abaixo dos 4,5% que era esperado pelo mercado, o que acabou aliviando um pouco as tensões. Aqui no Brasil, os nossos índices de inflação voltaram a acelerar. O IPCA 15, que é considerada a prévia da inflação oficial, veio com uma alta de 0,35%, levemente abaixo do 0,37% que era esperado pelo mercado. Nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 5%. O problema foi a inflação de serviços, que acelerou de 0,13% para 0,35%. A inflação de serviços é a inflação que o Banco Central usa para balizar aí a taxa de juros, por ser uma inflação mais difícil de se controlar. Além disso, o IGPM veio com uma alta de 0,37%, depois de vários meses aí de deflação, mostrando que a inflação do atacado voltou a acelerar. Tudo isso aliado à ata do Copom, que foi divulgada essa semana, que mais uma vez reforçou aí os cortes de 0,5 ponto percentual até o final desse ano, dissipou aí a expectativa de uma queda mais acentuada da nossa taxa Selic. Além disso, isso acabou também modificando as expectativas para o próximo ano. Quando a gente analisa os juros futuros, principalmente o DI para janeiro de 25, ele já passa a rodar aí acima dos 2 dígitos, na casa aí dos 10,5%, mostrando que o mercado não só não prevê mais uma aceleração da Selic para esse ano, como começa também a enxergar uma menor queda da taxa de juros para o ano que vem. Isso foi corroborado aí pelas falas de Roberto Campos Neto ao longo dessa semana, que disse que a taxa de juros no mundo se mantendo mais alta acaba diminuindo aí o espaço para uma queda mais acentuada aqui da Selic. Voltou a reforçar também aí as preocupações com a questão fiscal e principalmente aí com a crise lá na China. Nós tivemos também um encontro entre Roberto Campos Neto e o presidente Lula. Segundo Fernando Haddad, que também participou desse encontro, foi um encontro muito produtivo e cordial. E existe a expectativa aí de que o presidente do Banco Central possa também ajudar aí a Fazenda nas pautas econômicas que estão aí travadas no Congresso Nacional. Fica aí agora a expectativa aqui para que esses encontros se tornem periódicos. Nós tivemos ainda a divulgação das contas públicas, que apresentaram um déficit primário de 26,35 bilhões de reais.
Só esse ano nós já acumulamos aí um déficit primário na ordem de 104 bilhões de reais. Nós tivemos ainda a divulgação da taxa de desemprego, que caiu para 7,8%. O alívio que nós tivemos nas bolsas internacionais nos últimos 2 dias acabaram fazendo com que o nosso Ibovespa encerrasse essa semana em leve alta de 0,48%, mas mesmo assim não tirou a pressão do dólar, que teve uma alta de 1,96% essa semana e rompeu aí a barreira dos R$ 5,00, encerrando essa semana cotado aos R$ 5,03. Já na renda fixa, o resultado não foi muito bom. O DI para janeiro de 23 encerrou com uma leve queda de 0,02%, cotado a 12,24%. Mas já a carteira de títulos públicos no IMA geral encerrou com uma queda essa semana de 0,22 pontos percentuais, mas encerrou o mês em leve alta de 0,18%. Já os pré-fixados encerram essa semana com uma queda de 0,18 pontos percentuais, mas encerram o mês de setembro com uma alta de 0,17%. Já o petróleo, depois de bater aí o recorde esse ano de preço, chegou aí a bater os $97 o barril, acabou arrefecendo ao longo da semana, mas mesmo assim encerra em leve alta de 0,56%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $92,30. Já as bolsas nos Estados Unidos fecharam em sinais mistos essa semana. O S&P 500 encerra com uma queda de 0,52%, a Nasdaq encerrou em alta de 0,36% e o Dow Jones encerrou com uma queda de 1,18%. Nos Estados Unidos segue a preocupação em relação ao teto da dívida. Depois aí de serem vinculados essa semana notícias de um possível acordo temporário entre democratas e republicanos para estender aí o teto da dívida até 17 de novembro, esse acordo acabou não evoluindo como se era esperado. E nós podemos ter aí uma paralisação do governo americano a partir desse final de semana, se essa questão do teto da dívida não for resolvida. Lembrando que no início do ano, a nota do crédito soberano dos Estados Unidos já foi rebaixada pela agência de risco Fitch Ratings devido a justamente essa dificuldade e essa demora que o governo tem tido para poder aí fazer algo que deveria ser rotineiro, que é esse aumento da dívida que acontece a cada 6 meses lá nos Estados Unidos. Isso tem trazido muitas preocupações, principalmente porque uma possível paralisação do governo norte-americano pode trazer aí uma falta de indicadores econômicos, o que pode deixar aí a economia um pouco sem rumo. Mesmo a inflação lá na Europa vindo um pouquinho abaixo do esperado, isso não foi capaz de fazer com que a bolsa de lá se recuperasse. O Stoxx 600 encerra essa semana com uma queda de 0,53%. Pelo lado político, nós tivemos a aprovação do marco temporal da demarcação das terras indígenas, que limita a demarcação aí as terras que eram ocupadas na promulgação da Constituição de 1988. Era uma pauta importante para o agronegócio, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária acabou obstruindo aí as votações no Senado. Esse marco temporal já havia sido aprovado na Câmara e agora segue para a sanção do presidente Lula. Não se sabe ao certo aí se o presidente vai sancionar ou vetar esse marco temporal. Lembrando que na semana passada o STF formou tese aí contra esse marco temporal e essa votação no Senado acaba sendo aí também uma resposta ao STF. Não se sabe se isso aí pode elevar aí algum tipo de tensão entre os 3 poderes. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do payroll nos Estados Unidos, que é o índice de emprego urbano por lá. A China entra em um feriado de uma semana, o que deve diminuir aí a liquidez, principalmente do minério de ferro. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação de dados da produção industrial e fica também a expectativa, pelo desenrolar no Congresso Nacional, de importantes medidas econômicas. A principal delas é a tributação dos fundos offshores, ou seja, fundos fora do país, e também os chamados fundos exclusivos. São importantes medidas para o governo federal no que diz respeito aí à recomposição de receitas, o que é algo fundamental para o cumprimento da meta de déficit zero para o próximo ano. Aliás, foi citado aí por Roberto Campos Neto ao longo da semana que é muito importante perseguir essa meta,
que mesmo que o governo federal não consiga cumpri-la integralmente, mas se ele continuar perseguindo isso, vai ser visto aí com boa intenção pelo mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima semana.